Hoje eu tenho uma palavra pro meu e pro teu coração através desse vídeo, com o tema dificuldades, ferramenta de tratamento para nossas vidas. Marcos 6, do 45 ao 52, nós vamos ver que acontece aquela situação em que Jesus anda por cima do mar. Jesus tinha acabado de fazer a primeira multiplicação de pães e de peixes, e chegou no momento que depois que a população já foi alimentada, ele obriga os discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, rumo a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, ele foi para um lugar separado, um lugar deserto. Ele estava orando lá. Chegando à tarde, os discípulos já estavam no meio do mar e Jesus estava em terra. Jesus, sendo Deus e sendo onisciente, ele conhecia a situação dos discípulos naquele momento. Quando nós vemos na Bíblia dizendo chegando à tarde, nós podemos entender que era em torno talvez das 5, 6 horas da tarde, possivelmente. Mas você percebe que Jesus ele só entra em contato físico com os discípulos, ele se aproxima da onde estava localizado o barco somente na quarta vigília da noite. Quarta vigília da noite vai das 3 da manhã até as 6 da manhã. Quando a Bíblia fala sobre vigília, a noite ela possui 4 vigílias. Então a quarta vigília era a última vigília. Então o Senhor Jesus ele permitiu com que eles ficassem mais do que 9 horas naquela situação de desespero, naquela situação de tempestade, naquela situação de caos, de dúvida, de conflitos, de desespero. E você percebe que Jesus ele não deixou os discípulos naquela situação por qualquer coisa, porque ele acordou num dia e resolveu fazer isso. Não, tinha um propósito. E realmente não era necessariamente vontade de Jesus de entrar no barco. Porque se você for ver, Jesus quando ele está caminhando sobre o mar, ele queria passar adiante. Quando você olha para o versículo 48 de Marcos 6, diz assim: e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite. Então é perto da quarta vigília da noite. Então significa que Jesus chegou perto deles, talvez às 2 da manhã, perto das 3 horas da manhã. Aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Então Jesus não queria entrar no barco, resolver a situação. Não era esse o princípio do coração de Jesus. O princípio do coração de Jesus era passar adiante. Mas por que Jesus quis deixar os discípulos passarem por todo aquele tempo de sofrimento? Todo problema funciona dessa maneira. Para você resolver um problema, primeiro você tem que reconhecer a existência desse problema. Então Jesus olhou para o coração dos discípulos, e o problema que Jesus encontrou no coração dos discípulos era uma fé mal desenvolvida. Porque se você prestar atenção, no final do capítulo 4 de Marcos, Jesus ele vai fazer uma pergunta assim: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Nessa outra situação, estava Jesus dentro do barco, dormindo na popa do barco, sobre uma almofada, os discípulos passando por uma tempestade junto com outros barcos, e eles, nesse momento de confronto, nesse momento de dificuldade de tempestade, eles foram até Jesus dizendo: Senhor, não te importa que pereçamos? Nessa situação, o Senhor Jesus confronta eles, dizendo: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Era como se Jesus estivesse perguntando: por que vocês não usam a fé que vocês possuem? Por que vocês, não conhecendo que eu tenho o poder, por que vocês não ousam utilizar a fé que vocês têm? Então a dificuldade e o problema que Jesus ele encontrou nos discípulos era uma fé mal desenvolvida. Então
aquela experiência da tempestade era uma experiência que queria gerar nos discípulos a possibilidade deles desenvolverem uma fé sólida em Jesus. Os discípulos, eles não foram colocados nessa situação para morrerem. Os discípulos foram colocados nessa situação para que tivessem a oportunidade de serem aperfeiçoados e moldados e pudessem crescer em fé. Então, muitas das vezes, Jesus não permite que nós passemos dificuldades para que nós morramos nessa dificuldade, mas para que nós possamos glorificar o nome do Senhor através de um crescimento em Deus. Um pai não coloca um filho num processo de castigo por nada, porque deu vontade no pai colocar o filho de castigo. Não. Um pai coloca o filho de castigo para que o filho desenvolva uma obediência e uma submissão ao pai, para que o filho não cometa o erro que ele já tinha cometido, que gerou o castigo. Então, quando nós queremos resolver um problema, a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer a existência de um problema. Ninguém vai num médico sem reconhecer que precisa de um médico. Ninguém vai num médico, ninguém leva um filho ao médico, a um pediatra, normalmente não leva, se não reconhece no filho algumas coisas, alguns trejeitos, algumas atitudes que mostrem que ele tem alguma situação problemática na saúde dele. Então, o primeiro ponto para resolver um problema é reconhecer a existência do problema. Então, Jesus reconhecia esse problema. Esses discípulos estão com o coração endurecido. Esses discípulos, mesmo sendo chamados por discípulos, eles têm uma carência, eles têm uma necessidade, eles têm algo que eu preciso tratar eles. Como vou fazer? Vou estabelecer agora a solução. Eu vou estabelecer uma oportunidade para que esse problema seja sanado. Qual é essa oportunidade? Passar por uma tempestade. Então, a tempestade não foi colocada na vida dos discípulos, não foi permitida. Mas os discípulos, eles queriam atravessar o mar. Não. A Bíblia diz assim que Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco e atravessar para o outro lado, para Betsaida. Então, muitas das vezes, talvez eu e você entre em situações que você possa dizer assim: mas eu não pedi para entrar nessa situação. Mas eu não pequei para entrar nessa situação. Mas muitas das vezes, o Senhor ele pode permitir alguma tempestade na minha e na sua vida, não porque nós pecamos, não por consequência de pecado, não, mas é por consequência de uma carência que talvez eu não veja, mas que Deus ele reconhece em mim. Quando quando um oleiro faz um barro e ele quer firmar o barro, firmar a estrutura de um barro, ele não vai e coloca o barro num período de descanso, não, ele coloca no fogo. Então que nós, como bons filhos, agradeçamos a Deus, que quer nos corrigir e às vezes permite uma situação difícil. Ninguém cresce na terra do descanso. Nós crescemos na terra da solidão. José teve 2 filhos na terra do Egito. E um dos filhos significava que Deus fizera com que ele crescesse na terra da aflição. Então a terra da aflição, Deus me coloca lá não para morrer. Deus me coloca lá para que eu possa crescer. Porque Deus prefere que nós soframos e aprendamos e cresçamos e possamos viver o que Ele tem para nós, do que deixar com que nós vivamos uma vida de infantilidade ministerial e carentes de uma fé viva e sólida. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça. A Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. Então toda a correção de Deus não é expressão de ódio, é expressão de amor. Que o Senhor nos ajude, que nós possamos glorificar a Deus nos momentos mais difíceis. Paulo disse: quando estou fraco, então sou forte. Paulo não disse assim: quando eu estou fraco, eu sou um coitado. Não. Paulo diz: quando eu estou fraco, eu sou forte. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então que nós possamos glorificar a Deus e termos fé madura. Porque nem tudo é Deus quem faz. A correspondência nossa para com o que Deus quer fazer provém de nós. Nós devemos corresponder com fé. Jesus chegou em Nazaré e não cumpriu muitos milagres, não porque não havia em Jesus poder. Havia, mas porque não havia neles correspondência de fé para que o milagre acontecesse.
Então talvez você está passando uma situação difícil e você diz, não, eu não pedi para isso acontecer. Eu não pequei para que isso acontecesse. Mas busque em Deus discernimento. Busque em Deus, Senhor, o que o Senhor quer tratar comigo? Qual que é a área de carência que eu preciso mudar? Porque Deus nunca nos dá algo para que nós alcancemos e perecemos por ter alcançado, não. Nós precisamos zelar por aquilo que nos é dado, com certeza. Devemos dar comida ao milagre que Deus nos dá. Quando Deus entrega um milagre para nós devemos manter esse milagre através de uma vida de fé. Mas, quando Deus vê uma carência e nós vê que a gente precisa ser mudado, Ele permite a tempestade. Que Deus abençoe a mim e a sua vida. E que o Senhor nos ajude a crescermos na fé. E não sermos mais meninos inconstantes levados a toda roda de doutrina. Mas firmes na palavra. Conhecendo as Escrituras e conhecendo o poder de Deus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Curta, compartilha, se inscreve no canal. Comenta o que você achou. Comenta a sua opinião acerca disso. E Deus abençoe a vossa vida.